Olha só, vamos falar de um assunto que, nossa, só o nome já assusta muita gente. Divisão de polinômios. Mas sabe, a verdade é que não é esse bicho de sete cabeças. É um processo bem lógico, daqueles que, quando a gente pega o jeito, não esquece mais. A ideia aqui é justamente desvendar isso passo a passo. Então, para começar, vamos dar um passo atrás. Lembra daquela divisão simples lá da escola? Pois é, pode não parecer, mas a lógica que a gente usa para dividir números comuns é exatamente a mesma base que a gente vai aplicar agora. É sério, a fundação de tudo isso que parece super complexo tá aí, nesse basicão. Certo. Então, antes da gente mergulhar de cabeça e colocar as letras, o X no meio da história, vamos só dar uma revisada rápida nos, digamos, personagens principais de qualquer divisão. É fundamental entender quem é quem nesse jogo. Bom, aqui estão eles: o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. A lógica é bem simples, na verdade. O dividendo é um número grandão que a gente quer dividir. O divisor é a ferramenta que a gente usa para quebrar esse número. O quociente, bom, é o resultado, quantas vezes o divisor coube ali. E o resto é o que sobra, a parte que não deu para dividir certinho. É isso. Beleza, agora que todo mundo está na mesma página, vem a parte legal. A gente vai pegar essa mesmíssima ideia e levar ela para o mundo da álgebra. É aqui que a coisa fica um pouco mais interessante, mas o princípio, a regra do jogo, continua a mesma. E essa é a nossa bússola, o mapa do tesouro, o algoritmo da divisão. O que ele diz, em bom português, é que o polinômio original, o nosso dividendo, é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Essa fórmula é a chave para entender e para verificar se a gente fez a conta certa no final. É bom ter ela em mente. Ok, chega de teoria, né? Com essa regra na mão, bora pra prática. Vamos botar a mão na massa com um exemplo real para ver como essa engrenagem toda funciona. Então tá aí o nosso desafio. Temos que dividir esse polinômio, x² menos 5x mais 6, por um outro um pouquinho mais simples, o x menos 3, um de segundo grau por um de primeiro grau. Vamos ver como faz? Agora, atenção, porque essa é a dica, a regra de ouro. O objetivo número 1 em cada etapa da divisão é um só: cancelar o primeiro termo. Esquece o resto por um momento. O foco total é em eliminar o primeiro carinha da fila. Se a gente conseguir fazer isso, o resto vem naturalmente. Então vamos nessa. Olhando para o nosso problema, a gente tem x no divisor e x² no dividendo. A pergunta que a gente tem que se fazer é: x vezes o quê dá x²? É isso, simples assim. Exato, a resposta é x, porque x vezes x dá x². Essa é a primeira parte da nossa resposta, a primeira peça do nosso quociente. Então, a gente coloca ele lá em cima, no lugar do resultado. E agora começa o ciclo, o looping do processo. Primeiro, a gente multiplica esse x que achamos por todo mundo lá no divisor, ou seja, por x menos 3. Isso dá x² menos 3x. Segundo, a gente coloca esse resultado embaixo do dividendo, mas trocando o sinal de todo mundo. Fica menos x² mais 3x. E por último, a gente soma tudo. E olha que beleza, o x² some, foi cancelado. Missão cumprida, pelo menos na primeira parte. Pronto, um ciclo completo. O que sobrou foi menos 2x mais 6. Agora, nosso problema é esse aí, um pouco menor. E o que a gente faz agora? A mesma coisa. Começa tudo de novo. O nosso alvo agora é o primeiro termo desse novo problema, o menos 2x. E a pergunta é a mesma de antes. X do divisor vezes o quê que dá menos 2x? Isso aí! A resposta é menos 2. Ele vai lá para cima fazer companhia para o x que a gente já tinha colocado. Agora o nosso quociente é x menos 2. E repetimos o ciclo. Multiplica o menos 2 pelo x menos 3, o que dá menos 2x mais 6. Joga lá para baixo trocando os sinais. Então fica mais 2x menos 6. E agora a gente soma. E, olha só, zerou tudo. Deu zero. Isso é um sinal excelente. Pronto. A parte, digamos, braçal do trabalho acabou. Agora vamos respirar fundo e interpretar o que a gente acabou de encontrar. Aquele zero que apareceu no final, ele tem um nome, é o nosso resto. E um resto zero, pessoal, é a melhor notícia que a gente podia ter. Não é só um número, é a confirmação de que a divisão foi exata, perfeita. E o mais importante de tudo, significa que o divisor, aquele x menos 3, é um fator do polinômio original.
Basicamente, a gente achou um pedaço que compõe aquele polinômio maior. Então, para organizar as ideias, vamos olhar o resultado completo. O dividendo era x² menos 5x mais 6. O divisor que a gente usou foi x menos 3. O quociente, que é a resposta, foi x menos 2. E o resto foi 0. E para ter certeza absoluta, lembra daquela fórmula lá do começo? P de x igual a d de x vezes q de x mais r de x? É só testar. Se a gente multiplicar o nosso divisor, x menos 3, pelo nosso quociente, x menos 2, o resultado é exatamente o polinômio com o qual a gente começou. A conta fecha, sem tirar nem pôr. Então, resumindo, a divisão longa de polinômios nada mais é do que um método, um passo a passo, para faturar expressões que parecem complicadas. É uma baita ferramenta. Mas, claro, isso leva a outra pergunta, né? A gente viu um caso perfeito, onde o resto foi 0. Mas e se não fosse? O que um resto diferente de 0 significaria? O que essa sobra nos conta sobre a relação entre esses polinômios? Fica aí uma boa pergunta para a gente pensar.